Olha só, o que você faria se um dos maiores órgãos de controle do Brasil, o TCU, chamasse uma instituição federal de câncer da administração pública? Pois é, essa frase forte foi dita e direcionada ao IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. A polêmica explodiu em uma sessão do TCU e está levantando sérias questões sobre o futuro de grandes projetos nacionais. Fica com a gente da Close Brasil para entender essa história que está chocando o cenário político e econômico do país. Para quem não sabe, o IBAMA é o órgão responsável por conceder as licenças ambientais para uma série de empreendimentos no Brasil. Desde grandes obras de infraestrutura até pesquisas de exploração de recursos naturais, tudo passa pelo crivo ambiental. E é justamente aí que a coisa fica interessante. Nos últimos tempos, o IBAMA tem sido alvo de críticas intensas por supostamente emperrar projetos que poderiam gerar milhares de empregos e movimentar bilhões da nossa economia. A discussão chegou ao ponto de ser debatida no Tribunal de Contas da União, o TCU, que é o guardião das contas públicas e da eficiência administrativa. Na sessão da última quarta-feira, dia 12, o clima esquentou. O ministro Walton Alencar, que é um decano do TCU, não mediu palavras. Ele acusou o IBAMA de agir contra o interesse público, dificultando a liberação de licenças ambientais para projetos cruciais. E a declaração dele foi direta. Não hesito em afirmar que o IBAMA é o maior câncer dentro da administração pública no Brasil. Forte, não é? Segundo a apuração da Gazeta do Povo, a fala do ministro reverberou por todo o plenário. Alencar, que é relator do processo da Ferrovia Transnordestina, uma obra que promete transformar a logística e a economia do Nordeste, afirmou que o IBAMA está impedindo o funcionamento da ferrovia. Ele disse ter procurado os motivos para essa atuação, mas não encontrou razões plausíveis. Imagina a frustração de ver uma obra desse porte, com o potencial de criar tanta riqueza, parada por burocracia ou, pior, por motivos obscuros. Mas não parou por aí. A polêmica se estendeu à margem equatorial, uma região no litoral do Amapá, onde a Petrobras planeja realizar pesquisas de petróleo. O IBAMA também está segurando a licença para essas pesquisas, e a demora tem gerado muita atenção. O ministro Alencar foi além e sugeriu que o órgão ambiental estaria sob influência de entidades estrangeiras. O IBAMA foi capturado por ONGs que são financiadas por capitais estrangeiros, declarou ele. E completou: temos um órgão estatal e interesse internacional impedindo o desenvolvimento do Brasil. É uma acusação gravíssima que coloca em xeque a soberania e a autonomia das decisões ambientais no país. E é aí que a coisa fica ainda mais interessante. Bruno Dantas, presidente do TCU e relator do processo sobre a margem equatorial, deixou claro que não vai aceitar a recomendação técnica de arquivar análise sobre o atraso na licença da Petrobras. Ele foi enfático. A unidade de instrução propôs arquivamento da matéria, e eu já informo que eu não arquivarei. Dantas recebeu o apoio de outros ministros, como Jonathan de Jesus e Benjamin Zimbler, que prometeram aprofundar e dissecar as razões da demora, buscando entender se foram motivos técnicos ou pessoais. E para completar o cenário, vale lembrar que essa não é a primeira vez que o IBAMA está no centro da polêmica. Em fevereiro, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia reprovado publicamente a atuação do órgão, também por conta da licença na margem equatorial. O que não dá é para a gente ficar nessa lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo parecendo que é contra o governo, afirmou Lula na época, em entrevista à Rádio Diário FM do Amapá. Ou seja, a crítica não vem só do TCU, mas da própria Presidência da República. Essa situação toda revela uma tensão crescente entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental no Brasil. De um lado, temos a necessidade de gerar empregos, renda e infraestrutura para o país crescer. De outro, a responsabilidade de preservar nossos ecossistemas e garantir um futuro sustentável. O grande desafio é encontrar um equilíbrio, uma forma de conciliar esses dois pilares sem que um inviabilize o outro. As acusações de que o IBAMA estaria capturado por ONGs estrangeiras são muito sérias e, se comprovadas, podem ter implicações profundas na nossa política ambiental e na nossa imagem internacional. É fundamental que haja transparência e que os motivos por trás dessas decisões sejam claros e baseados em dados técnicos e não em interesses escusos. O que está em jogo aqui não é apenas a licença de um ou outro projeto, mas a própria capacidade do Brasil de planejar e executar seu desenvolvimento de forma autônoma e eficiente. A pressão do TCU e do próprio presidente Lula mostra que o governo está atento
e que essa pauta deve ganhar ainda mais destaque nos próximos meses. É um debate complexo, com muitas camadas, e que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Afinal, um órgão ambiental, que deveria ser um facilitador para um desenvolvimento sustentável, está sendo visto como um entrave, um câncer, segundo o TCU. Essa é uma história que a Closer Brasil vai continuar acompanhando de perto, trazendo todos os desdobramentos e análises para você. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro.